Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Daniel capítulo 11, versículos 15 e 16. Participe, comente e compartilhe com seus amigos. Olá para você, sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje, dia 5 de março, estamos aqui para mais uma live das profecias. Hoje vamos falar sobre o Rei do Norte, que é um dos personagens que a Bíblia descreve. E vamos aí tentar entender se é o Rei do Norte, Vladimir Putin, como nós estamos observando aí nessa guerra, nessa incursão da Rússia para cima da Ucrânia, o que já aconteceu na Crimeia, e será que ele tem intenções aí de invadir outros países, de dominar o mundo? É isso que nós vamos comentar na live de hoje, porque conforme você está vendo, né, Vladimir Putin está aí agindo de uma forma muito severa e vamos interpretar os textos, né, para chegarmos a uma conclusão se verdadeiramente é ele. Você que tem acompanhado aqui as lives, você tem visto, nós já falamos de alguns personagens que a Bíblia descreve, né, que apareceriam no fim dos tempos. Temos aí o Rei do Norte, nós temos o Anticristo, a besta do Apocalipse, né, que é a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, representando esse líder político e também um líder religioso. Temos também a grande meretriz, que nós comentamos, né, a Babilônia. Então esses personagens têm uma ligação entre si, mas também fazem oposição. A Bíblia, por exemplo, nos esclarece que a grande meretriz, a Babilônia, no nosso tempo, é inimiga da besta, desse líder político. Então nós temos que saber quem está do lado da grande meretriz e quem está do lado da besta aí do anticristo. Então essas coisas todas nós vamos estar falando, já comentamos. Você assista às lives anteriores para que você possa aí estar entendendo bem o fim dos tempos, as coisas que estão acontecendo. Convido então você para nós lermos aqui o nosso texto base de Daniel capítulo 11, versículo de número 16. O que, pois, vier contra ele, versículo 15 primeiro, vamos ler o 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Então, o que nós queremos chamar atenção aqui é que o rei do norte, ele tem um poder a qual ninguém consegue desafiá-lo, ninguém consegue, né, se levantar contra ele. Observe que essa descrição, conforme está aqui Daniel 11:16, olha, ninguém poderá resistir a ele. É exatamente a posição hoje de Vladimir Putin e da Rússia. Ninguém tem força para enfrentá-lo. Vocês se lembram da guerra do Iraque, que Saddam Hussein tomou uma atitude muito semelhante a essa que Vladimir Putin tomou agora, de invadir um país. A invasão não aconteceu em virtude de um ataque, né? Como se a Rússia tivesse sido atacada pela Ucrânia e aí Vladimir Putin estaria retaliando. Não, ele tomou um país devido aos seus interesses. Exatamente a mesma coisa que Saddam Hussein fez. Lembra que na ocasião, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a ONU se reuniu, como também se reuniu agora, no caso de Vladimir Putin, e a ONU, ali através de uma resolução, obrigou Saddam Hussein a desocupar o Kuwait. Saddam Hussein
ele não acatou a decisão da ONU. Os embargos econômicos que a ONU impôs sobre o Iraque também não mudou as suas intenções, ele continuou da mesma forma. Então, observe só, né? Se Saddam Hussein não foi deposto por causa de embargos econômicos, você acha que embargos econômicos vai deter a Rússia? Muito bem. E daí os aliados, liderados pelos Estados Unidos, resolveram entrar em guerra contra o Iraque. E aí juntaram todos os países, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, todos os países se reuniram e foram para a guerra para cima do Iraque. Isso foi o suficiente para depor o governo de Saddam Hussein, matar Saddam Hussein e devolver o Kuwait à soberania de seu país. Muito bem. Agora, Vladimir Putin faz um ato semelhante ao ato de Saddam Hussein, invade um país, toma posse desse país, a ONU se reúne, cria resolução, embargos econômicos e não adianta. Vladimir Putin continua aí com a sua investida. Agora eu pergunto para vocês, por que os aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra, não se unem numa guerra contra a Rússia, obrigando ele a desocupar aí o território da Ucrânia? Simplesmente porque eles não podem, eles não têm força contra a Rússia. Olha o que o texto bíblico diz aqui. Ninguém poderá resistir a ele. Quer dizer, não adianta eles tentarem fazer alguma coisa porque eles não têm força. Na data de ontem, o próprio ali representante, o porta-voz da OTAN, ele disse que a OTAN, os países europeus, não vão entrar em guerra contra a Rússia. Mais uma vez, ninguém poderá resistir a ele. Por que ele disse isso? Porque o presidente da Ucrânia queria que a União Europeia, a OTAN, declarasse ali o espaço aéreo sob controle, para que a Rússia não pudesse ocupar o espaço aéreo da Europa. E o porta-voz da OTAN disse que se ele acatasse esse pedido do presidente da OTAN, praticamente estaria declarando guerra à Rússia. Eles estariam entrando em guerra, porque se um avião russo ali adentrasse aquele espaço aéreo, teria que ser abatido. E aí seria uma guerra. Então ninguém pode com Vladimir Putin. Essa é a verdade. Ninguém tem como guerrear, não há como lutar, não há como enfrentar Vladimir Putin. Então por isso que a situação é uma situação bastante complicada. Porque Vladimir Putin, ele tem armas nucleares. Armas nucleares não só capazes de destruir a Ucrânia, mas de destruir toda a Europa, bem como toda a Terra, toda a humanidade. Se ele quiser, ele destrói toda a humanidade da Terra, destrói tudo. Então por isso que ninguém pode enfrentá-lo. Ele está aí fazendo tudo o que faz, porque não tem ninguém que pode fazer. Então por isso que a Bíblia fala aqui, ó, ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Quer dizer, Vladimir Putin hoje é o líder mundial. Ele tem a força, ninguém vai conseguir enfrentá-lo. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias já é uma situação que nós não sabemos. Se ele vai parar por aí, e se ele vai continuar a sua investida para os demais países da Europa. Vamos ler aqui também em Daniel, capítulo 11, versículo 11. Então esse se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será
entregue nas mãos daqueles. Então, vamos entender o texto aqui. Vamos aqui refletir de novo. Então esse se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Então o que isso significa? Vamos entender o contexto da situação, porque nós que somos aí cristãos, que temos a Bíblia Sagrada, nós entendemos como que as coisas são, porque o mundo é regido por demônios, por principados e por potestades. Satanás disse que ele tem tudo em suas mãos, todo o poderio do reino da terra. E o próprio livro de Ezequiel fala que ele foi colocado entre os reis, entre os poderosos. Então você tem que saber que Vladimir Putin está debaixo da liderança do próprio diabo. É o próprio Satanás que comanda ele. É o próprio Satanás que direciona as atitudes de Vladimir Putin. E qual é a intenção de Satanás? Matar, roubar e destruir. Então, olha a situação. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, tomou posse ali do país. Ninguém consegue impedi-lo. A melhor opção, inclusive aí que os líderes mundiais estão demonstrando, é não guerrear com ele. Ninguém vai guerrear com ele. Nós falamos num vídeo, você pode assistir lá no YouTube, o nosso canal Notícias Firmadas, nós colocamos um vídeo sobre Volodymyr Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, que ele desafiou o Vladimir Putin. Ele sabia que Vladimir Putin tinha imposto condições que não queria que a Ucrânia se filiasse à União Europeia ou à OTAN. E ele havia combinado, dado a palavra a Vladimir Putin, que não se filiaria à OTAN e à União Europeia. Mas ele fez o contrário, ele vem insistindo, querendo aí se aliar a esse país. É por isso que essa guerra começou. Então, se ele não tivesse feito isso, se ele ficasse ali quieto no seu país, não tivesse preocupado com questões militares, não teria acontecido essa guerra. Mas como ele aí quis preocupar com coisas militares, acabou aí deflagrando essa guerra. E o Zelensky pensou, né, que Vladimir Putin não teria coragem de fazer o que fez. Mas Vladimir Putin fez. Vladimir Putin é o único líder mundial hoje na Terra. Infelizmente, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente da Alemanha, desses países que foram grandes potências, hoje são líderes muito fracos, que ninguém tem medo deles. Tanto é que você viu aí nessa época da pandemia, ficaram aí mandando os outros ficar dentro de casa, botar máscara. Quer dizer, uns líderes assim muito fracos, né? Que tomaram atitude de pessoas que não têm visão, né? Do que é realmente uma crise, né? Ficaram ali com todas aquelas coisas lá na Europa, tudo, e agora que tem que mostrar mesmo aí pulso, todo mundo escondeu embaixo da mesa e ninguém tem coragem de enfrentar Putin. Vladimir Putin não. Tanto que você pensar bem, olha como a situação é interessante, né? Você sabia que o povo da Rússia não ficou aí, todo mundo aí neurótico por causa de picada, de usar máscara, nada disso. Mais da metade da população russa sequer tomou picada no braço. Eles não ficaram aí preocupados com essas coisas. Eles não se aderiram a isso aí, não. Porque o povo de lá tem uma mente diferente, uma cabeça mais instruída. Tipo assim, temos coisa mais importante para se preocupar do que com isso que estão falando. Agora, os liderados por esse presidente dos Estados Unidos, por presidente da França, da Inglaterra, da Alemanha, todo mundo aí iludido, todo mundo enganado por causa dessa coisa aí. Sendo que agora sim, o líder deveria mostrar sua austeridade, como vai resolver o problema. Mas eles não têm força, não têm condições, porque Vladimir Putin é muito forte. A força que ele tem
é demais. Vocês estão entendendo? Não há como lutar contra ele. Nós vemos aí o mundo inteiro, muita gente querendo, o próprio presidente da Ucrânia, que as forças aliadas se unam, que os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, que todos se unam numa guerra contra a Rússia. Não tem como. É impossível vencê-lo. É impossível enfrentar Vladimir Putin. A força que ele tem, o exército que ele tem, a estrutura que ele tem é muito grande, não tem jeito. Então, por isso que essa situação chegou a esse ponto. Agora, vamos ao cenário mais positivo que se possa imaginar nesse momento. É que o povo vai ali se ajuntar, vai deixar ele concluir a sua tomada da Ucrânia e esperar o que vai acontecer. Vamos ver aqui ainda, Daniel, capítulo 11, versículo de número 40. Olha o que fala aqui, Daniel 11, 40. Presta bem atenção. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. Observe como esse texto aqui, ele é bem assim preocupante, né? Dá a entender que o rei do sul vai enfrentar o rei do norte. Então vamos fazer aí uma comparação clássica. Se nós considerarmos que o rei do norte é a Rússia, o rei do sul é os Estados Unidos. Então aqui diz, no tempo do fim, quer dizer, estamos no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Ou seja, se os Estados Unidos ousar, como vai? Não sei se isso vai acontecer agora, daqui a algum tempo, mas eles vão aí tentar alguma coisa para guerrear contra a Rússia. Pelo texto bíblico aqui, a Rússia vence os Estados Unidos. Hoje o poderio bélico da Rússia é superior ao poderio bélico dos Estados Unidos. Se você aí lembrar, né, vamos aí retomar aí uns 40 anos atrás, mais ou menos. Há 40 anos atrás, quando se vivia a Guerra Fria, o que se dizia, né, quando nós estudávamos na escola, ali no colégio, era que os Estados Unidos era a maior potência do planeta, tanto potência econômica como potência militar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuía um exército mais modernizado, enquanto que a Rússia tinha arma atômica, mas o seu poderio militar era sucateado. Tinham tanques velhos, aviões ainda da Segunda Guerra Mundial, armas da Segunda Guerra Mundial. Então a Rússia era forte porque tinha arma atômica. Tinha um exército grande, tinha tanque, aviões, mas não tinha um avanço tecnológico. Era ainda um exército obsoleto. Com o fim da União Soviética, no ano de 1991, a União Soviética, que vivia esse regime de um exército forte, com armas nucleares, porque isso aí, desde quando a Rússia adquiriu a arma nucleares, o mundo sempre teve medo da Rússia que na época era a União Soviética. Sempre tinha medo deles, porque todo mundo sempre achava que se alguém tinha capacidade de usar a arma atômica, que era os russos. Então todo mundo tinha medo da Rússia, de que a Rússia pudesse usar as armas nucleares. Mas a Rússia era um país pobre, era um país que não tinha dinheiro porque gastaram todo o dinheiro que tinha no fortalecimento do seu exército militar. Então isso foi indo, e quando houve lá
a separação da União Soviética, o mundo cometeu o erro, né? Eles mesmos cometeram o erro porque eles começaram a fazer negócios comerciais com os russos. Então, aquela nação que tinha arma nuclear, mas que era uma nação que tinha grande déficit econômico, passou a fazer comércio com o Ocidente. E isso fez com que aquela nação que tinha um exército forte, mas obsoleto, uma economia muito deficitária, começou a crescer. Começou a crescer. E hoje você vê que existe aí dezenas de bilionários russos. Tanto que um dos bilionários russos é dono do Chelsea. Talvez o maior time de futebol do planeta, bilionário. E outros times de futebol também, outros tipos de segmento que são aí liderados por russos. Então o próprio Ocidente financiou essa nação. E o que aconteceu? A Rússia, né, que assumiu aí a liderança da antiga União Soviética, se fortaleceu. Aquele exército que era sucateado, hoje é um exército moderno. É um exército que tem aviões invisíveis, que tem tecnologias, que aumentou o seu poderio. Então hoje o poderio militar da Rússia é superior ao poderio militar dos Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos não tem coragem de enfrentar a Rússia. Você viu essa semana o presidente Joe Biden dos Estados Unidos fazendo lá um pronunciamento? E foi uma coisa até ridícula, né? Porque ele parecia que estava em campanha política, falando que ia aumentar isso, que ia dar verba para a escola, a verba para a saúde, isso, aquilo, e o mundo ali em guerra, né? Com todo mundo com medo da Rússia e ele lá falando de aumentar as coisas, diminuir imposto, um discurso totalmente demagógico. Até confundiu, no momento ele foi falar, disse que o presidente da Rússia pode invadir a Ucrânia, mas o povo iraniano não vai aceitar. Quer dizer, confundiu tudo, confundiu a Ucrânia com o Irã. Quer dizer, como é que um presidente que vai enfrentar Vladimir Putin pode estar tão atrapalhado dessa maneira? Por isso, né, voltamos ao texto aqui, o tempo do fim. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então vocês estão vendo que a força do exército russo vai destruir o rei do sul. Mas quando isso acontecer, né? É que a situação se complica. Veja o que fala aqui no versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Não se esqueça que essa incursão da Rússia não começou agora, começou no ano de 2014. Quando Vladimir Putin fez a mesma coisa que ele está fazendo com a Ucrânia hoje, quando ele invadiu a Crimeia. Então, já vem vindo essa investida, já vem vindo, né, essa ação. Agora, a questão é que Vladimir Putin vai aí assumir esse controle, né? Vamos aqui mais uma vez aqui observar o mapa. Parte laranja, Rússia. Parte amarela, a Ucrânia. A Crimeia, né, que já foi dominada pela Rússia aqui. Agora você observa que na fronteira da Ucrânia, você tem logo aqui à direita, o primeiro país é Belarus. Esse país já é aliado da Rússia. É a mesma coisa que o Vladimir Putin propôs para a Ucrânia, ele propôs aqui para o presidente de Belarus. Olha, você se alia comigo, vamos nos fortalecer, nem pense em se filiar à OTAN, à União Europeia, e tudo bem. Então o presidente da Belarus é aliado da Rússia.
Agora o Vladimir Putin tomando toda essa parte aqui laranja, toda essa parte laranja aqui, o que vai acontecer? Ele vai fortalecer a sua fronteira na Ucrânia. Ele vai fortalecer a sua fronteira na Ucrânia. Por quê? Porque ele vai querer agora se proteger. Então, o que acontece, né? Ele vai aqui fortalecer a sua fronteira para ganhar mais força numa eventual investida militar dos países da Europa, dos países da OTAN. Então é muito interessante, né, nós observarmos essa questão, porque essa é a intenção de Vladimir Putin. Ele quer estar ali fortalecido para que não tenha como essas forças aí militares venha contra ele, para que não tenha como, né, esses países da OTAN e da União Europeia consiga atacá-lo, consiga vir para cima do seu país. Então ele quer fazer o quê? Ele quer colocar, agora ele vai dominar a Ucrânia, como ninguém vai conseguir, né, ali detê-lo. Ele vai dominar totalmente a Ucrânia. Então olha bem esse mapa aí que você está vendo. Essa parte laranja, né, como eu disse, é o território russo. A parte amarela é o território da Ucrânia. E o que Vladimir Putin quer fazer agora? Isso aqui. Vocês entenderam? Agora ele vai colocar toda a sua força na fronteira com os países europeus. A Polônia, que você está vendo aqui, que é o primeiro país depois de Belarus, é um país que pertence à OTAN. Agora eu pergunto para vocês, nessa situação de hoje, a OTAN não se envolveu na guerra porque a OTAN disse que não quer entrar em guerra com a Rússia. Lógico, né? Não tem como enfrentá-lo. E a Ucrânia não faz parte da OTAN. Mas o que aconteceria se Vladimir Putin resolvesse atacar a Polônia? Olha, preste bem atenção. Esse país que você está vendo aqui, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia. Deixa eu pôr o mapa de novo. Esse país aqui, ó, você tem Belarus, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia. Esses países aqui eram países que faziam parte da antiga União Soviética. Então, tudo dá a entender que Vladimir Putin está restabelecendo os países que eram aliados da antiga União Soviética. Então, não há como tirar das suas intenções que ele vai atacar a Moldávia, a Romênia, a Hungria, a Eslováquia, a Finlândia, todos esses países, tanto que todo mundo já sabe disso. Se ninguém... Aí, vamos voltar aí com o raciocínio do presidente da Ucrânia, que como ninguém fez frente com ele agora, nesse momento em que ele tomou essa atitude da Ucrânia, por que os países vão enfrentá-lo numa outra investida? Então vamos pensar que ele vá e invada a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN. Segundo o artigo 58 da OTAN, se um país é atacado, é como se todos fossem. E eles então consideram isso uma declaração de guerra. Mas já foi provado que eles têm medo da Rússia. Eles não têm coragem de enfrentar a Rússia. Então, se
Vladimir Putin aqui invade a Polônia, será que eles vão mesmo guerrear? Será que eles vão enfrentar ele? Então, esse pode ter certeza que vai ser o próximo teste do Vladimir Putin. Porque eles mostraram fraco. Eles se mostraram fracos, se mostraram medrosos. Então agora ele viu que o mundo tem medo dele, que os Estados Unidos não têm coragem de enfrentá-lo. Porque o raciocínio de todos os países é assim: vamos deixar que ele fique com a Ucrânia para ele que não venha mexer conosco. Aí quando ele começar a pegar esses outros países aqui, né, esses outros países que você está vendo, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, tudo isso aqui Vladimir Putin vai querer tomar para ele. Todos esses países. Quando ele tomar todos esses países aqui, será que a França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos vão vir defender esses países ou vão deixar que isso fique na mão dele? Segundo, né? Então, o texto que nós vimos aqui na Bíblia, né? Porque o rei do norte tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. Quer dizer, ele vai continuar. Ele vai continuar a sua investida, ele vai continuar para cima de os seus inimigos, para cima dos seus adversários. Mas eu quero ainda, é muito importante nós analisarmos, inclusive nós já falamos aqui, sobre os flagelos de Apocalipse. E o interessante, né, que no capítulo 6 e no versículo 4, diz assim: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o texto diz, né, que o cavalo vermelho veio na terra, são os flagelos do Apocalipse. Vamos aqui, não vamos esquecer, inclusive eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, todas as sextas-feiras nós estamos ali com um curso preparatório para o arrebatamento da igreja no YouTube. Então acesse o nosso canal Notícias Firmadas no YouTube para você ter aí as informações desse curso preparatório. Por quê? Nós acreditamos que Deus vai arrebatar a igreja, não vai permitir que a igreja fique aqui na terra presenciando e assistindo todos esses flagelos. Jesus vai aparecer nas nuvens, a igreja vai ser arrebatada para estar ao lado do Senhor. É isso que nós cremos. Então, antes que essas coisas aconteçam todas, Jesus vai vir buscar a igreja. Muito bem. Então, esse texto que eu coloquei aqui, e saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Esse texto aqui, nós cremos que é um texto que esse fato vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Tem muita gente aí que fala que não, que a igreja vai ficar na tribulação. Eu sempre digo, vai ficar na tribulação porque não teve méritos, porque não mereceu subir, porque não foi crente de verdade. É por isso, porque aquele que busca a presença de Deus, que procura seguir a palavra, a Bíblia Sagrada, vai ser tirado da terra quando esses flagelos, essas coisas aí acontecerem. Mas infelizmente a igreja de hoje, principalmente aqui na América, na Europa, é uma igreja muito mercantilista, uma igreja materialista, que só pensa nas coisas da terra, que não dá a honra devida ao Senhor.
é uma igreja voltada a cultos materiais, culto de prosperidade, a riqueza, falando de conquistas terrenas, sendo que Jesus veio para anunciar o reino do céu. Essa é a mensagem, o reino do céu. Mas eles ensinam e pregam como se o reino do céu já tivesse à disposição de todo mundo e tem que se preocupar aí com as coisas da terra. Então, por isso que vai ficar, por isso que a igreja não vai subir. Mas está previsto sim, que aqueles que estiverem firmes com Jesus, firmados na palavra de Deus, vai soar a trombeta e vai subir com Cristo. Não vai antecipar, né, os mortos, mas quem estiver vivo aqui na terra vai subir com Cristo para o encontro com ele nas nuvens. Depois disso vem essa descrição aqui, esse flagelo como está no texto, né? Para que os homens se matassem uns aos outros. Para que os homens se matassem uns aos outros. Olha só. A bomba atômica foi criada. A bomba atômica talvez seja uma das coisas, ou é a coisa mais insana que a inteligência, a ciência, a física pôde ter feito, pois o homem construiu uma arma para matar a si próprio. Como que alguém, em sã consciência, pode ter feito um negócio desse? Não imaginou? A pessoa pensa assim, eu vou construir uma arma para mim matar o meu inimigo, mas quando eu for matar o meu inimigo eu vou morrer junto. Isso é a bomba atômica. É uma arma em que, se usada, ela vai destruir tanto o que atacou, como também o que está sendo atacado. Nós sempre ouvimos uma frase que diz assim, que numa guerra nuclear não existe vencido nem vencedor. Então, como que alguém pode ter criado essa bomba? Aí agora você veja, mais de 40 anos depois, nós voltamos de novo à mesma questão que se falava na geração passada, que a Rússia era o único país capaz de explodir uma arma atômica. E hoje, muito mais claro do que isso, vocês viram a declaração do próprio presidente da Rússia, que disse que se os países entrarem em guerra com ele, tipo os Estados Unidos, os países da União Europeia, da OTAN, que ele vai usar o seu arsenal nuclear. Inclusive ele deu uma ordem, né? Tem um vídeo, ele postou o vídeo, no mundo inteiro assistiu, ele dizendo assim, ordeno ao exército que entre em alerta máximo, incluindo o arsenal nuclear. Então, quem que vai conseguir enfrentar esse homem? Quem que vai conseguir desafiá-lo? Por isso que nós, como crentes, sabemos, a única saída é subir no arrebatamento. Não adianta ficar aí achando que Vladimir Putin, porque não tem como derrotá-lo, não é? Não tem como derrotá-lo. Ele não é um Saddam Hussein que junta todos os países do mundo, vai lá, ataca a Rússia e vai tirar ele. Não tem. Os Estados Unidos até que está usando uma estratégia que tem até um certo sentido. Eles criaram esse embargo econômico. O embargo econômico em si não funciona, nunca funcionou. A Coreia do Norte está lá com arma nuclear, o Irã, nunca adiantou embargo econômico. Agora, o que está acontecendo é que os Estados Unidos está bloqueando conta dos bilionários russos. Essa estratégia tem até um certo sentido, porque quando você mexe no dinheiro desse povo aí, eles ficam totalmente fora de si. Então, se um bilionário russo lá achar que a sua fortuna está sendo aí deteriorada, ele pode pagar para alguém para assassinar o presidente russo. Essa é a estratégia aí do Ocidente, porque no mano a mano mesmo, numa briga, numa guerra, eles não têm como enfrentar Vladimir Putin. Mas se isso não funcionar, se esses bilionários estiverem como estão, né, unidos com Vladimir Putin, não tem mais jeito. E isso vai fazer com que a ira de Vladimir Putin aumente muito, muito mais. Então, depois que ele tomar de vez, né, a Ucrânia,
se estabelecer, ele vai vir com novas ameaças. Ou vocês param esse embargo, ou eu tomo a Polônia. Ou vocês param esse embargo, ou eu tomo a Finlândia. Ou eu tomo a Suécia. E assim ele vai fazendo, porque ninguém consegue mesmo enfrentá-lo. Agora, num certo momento, conforme nós lemos aqui no texto bíblico, né, eles vão querer guerrear contra a Rússia. É aí que entra essa questão, né? Cavalo vermelho, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. É isso, a terceira guerra mundial. Para que os homens se matassem uns aos outros. É bomba para lá, bomba para cá, e todo mundo morre, porque ninguém vai conseguir vencer, porque uma guerra nuclear não tem vencido nem vencedor. Então esse que é o fato que nós temos que ficar muito atento. Observe que tudo o que está acontecendo é o que está previsto na Bíblia. Não está muito claro o que nós acabamos de ler. Os homens matar uns aos outros, quer dizer, construir a sua arma, uma grande espada. Você tem que entender que você não queria que lá, quando João escreveu o livro do Apocalipse, que ele construiu uma bomba atômica, né? Não existia essa palavra. Se ele viu uma arma grande, ele entendeu que era uma espada, porque era uma arma de guerra para matar os seus inimigos. E eles construíram uma arma para se autodestruírem. Eles construíram uma arma que, se usada, mata quem usou e quem é atingido. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Mais uma vez, quero reforçar, convidar você para acessar o nosso site Notícias Firmadas. Temos postado vídeo sobre o desenrolar desses acontecimentos, dessa guerra, e nos preparar. A mensagem de Cristo sempre foi reino do céu. Então não há por que a gente ficar desesperado, preocupado, porque quem realmente entendeu a mensagem de Jesus, que entendeu que deve preparar a sua alma para a volta de Jesus, não está aí preocupado com as coisas que estão acontecendo. Quem está preocupado é quem está com o coração nas coisas dessa terra. Então convido você a estar sempre aí acessando nosso site Notícias Firmadas, nosso canal palavrafirmada.com. Você digita aí no Google palavrafirmada.com, onde tem notícias, informações, mensagens. Por quê? As mensagens é o fortalecimento para a salvação da nossa alma. Por que nós cremos no milagre, na cura, na expulsação de demônios? Porque tudo isso é para quê? Para que o nosso corpo esteja livre para enfrentar o desafio da vida até a nossa redenção. Então, para isso que Jesus opera milagres, para isso que Jesus cura, liberta. Jesus não faz isso porque quer que a pessoa fique rico, essa coisa aí que inventaram nesses tempos. A nossa resistência, a cura é para que você esteja firme, forte na presença do Senhor, perseverante até o fim, até o encontro com Jesus Cristo. Então essa foi a nossa live de hoje. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se fortaleça em Jesus. Não deixe que os problemas, as preocupações, as coisas dessa vida tire a sua paz. Fique firme com Jesus Cristo, porque a qualquer momento Ele vai vir buscar a sua igreja. Quero também agradecer a todos vocês que estão colaborando conosco, você que tem enviado a sua oferta, o seu Pix ao nosso ministério. Nós estamos aqui lutando, perseverante, nós cremos que com a sua ajuda, com a sua colaboração, nós vamos conseguir restabelecer a nossa igreja, porque as portas da igreja, elas não estão, elas estão fechadas, mas na verdade não estão fechadas, estão abertas, porque nós cremos que Deus é que está no controle. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. E logo, logo tenho certeza que nós vamos estar ali congregando um povo que está se preparando para o arrebatamento, preparando para a volta de Jesus. Esse é o objetivo da Igreja Evangélica Firmada em Jesus Cristo. É a salvação da alma.
Nós não pregamos prosperidade, não pregamos riqueza, não pregamos conquista nessa terra, não ficamos falando aí que você vai ser cabeça de nada. Não é essa a nossa visão. A nossa visão é a salvação da alma. Por isso que nós cremos no milagre. Cremos que Jesus cura, que Jesus liberta, para que você possa se fortalecer em Cristo para a sua salvação, para um dia morar no céu, estar com Cristo eternamente ao lado dele. Então que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa a cada dia mais te fortalecer e até o nosso próximo vídeo. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.